Rony. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Amém. Queremos dizer que vocês não imaginam como é lindo estar olhando vocês aqui, daqui de cima, viu? Que coisa linda, casais abençoados. Queremos agradecer por vocês terem vindo. Eu acho que quase ninguém nos conhece aqui, eu gostaria de apresentar. Isso aqui é a Simone, a minha esposa amada, o amor da minha vida. E esse aqui é o Olavo, o amor da minha vida. Nós temos 28 anos de namoro, 26 de casados. E temos 3 filhos lindos. E vocês vão me desculpar uma coisa. Essa aqui é a mulher mais bonita do encontro. Irmãos, nós queremos assim expressar nossa gratidão ao Senhor por estar realizando um sonho de todo o grupo da família, do nosso pastor, de ter vocês aqui conosco. Só o Senhor é quem nos recompensa com tanta alegria dessa forma. E eu quero agora ter o prazer, eu e o Olavo, de convidarmos o nosso pastor para ele estar dando a abertura do nosso evento, né? E a sua esposa também, a Jeane, para estar aqui junto com ele. E nós vamos dar continuidade. Eu quero que vocês fiquem à vontade. Nós estamos num clima informal, nós não estamos todos engessados, não, nós estamos informais. Aqui você pode glorificar o Senhor, você pode adorar o Senhor. Não é porque você não está num ambiente diferente da igreja que você não possa glorificar a Ele, porque por Ele nós estamos aqui e para Ele a honra é toda dele. Amém? Nosso pastor Antônio Carlos. Meus amados, a paz do Senhor, bom dia. Eu quero dizer para vocês que eu sou Antônio Carlos da Jeane. Eu sou a Jeane do Antônio Carlos. Nós temos 23 anos de casados. E 2 filhas. Com este beijo está aberto o encontro, né, irmãos? Vamos ficar em pé para a gente orar, agradecendo a Deus o privilégio que a gente tem de estar aqui. Eu vou convidar a Jeane para estar fazendo esse momento de oração conosco. Amém, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pelo teu amor, pela oportunidade, Senhor, que tu nos concede de estarmos aqui, Senhor, na tua presença nesta manhã, Pai, para te louvar, para te adorar, para aprender um pouco mais de ti, Senhor. Nós te agradecemos, Jesus, pela oportunidade, Senhor, deste final de semana, Pai, de podermos desfrutar, Senhor Jesus, desses momentos de convivência, Senhor, e de momentos também em tua presença, Pai. Te pedimos, Jesus, que abençoe também o teu servo, Jesus, que vai ministrar a tua palavra nesta manhã, Pai, que sejam palavras de vida para as nossas vidas, ó Pai, palavras que venham edificar o nosso lar, o nosso casamento, Senhor. Ah, Deus, assim fica com todos nós, Jesus. Em teu nome nós te oramos, Pai. Amém. Queridos, é uma alegria podermos estar nesse final de semana diferente para todos nós. Eu quero também agradecer a Deus pelo privilégio desta oportunidade que o Senhor nos concede. E quero também louvar a Deus pela sua vida. Este encontro, este momento não teria nenhuma razão de ser se não fosse a vossa presença. E eu quero louvar a Deus pela oportunidade que vocês estão tendo de estarem nesta manhã e desde ontem à noite com todos nós. Preciso dizer para vocês que não tirem conclusões precipitadas. Vamos esperar até o final de amanhã, quando nós estivermos retornando para os nossos lares, para que você possa tirar alguma conclusão. Quero pedir desculpas a todos vocês já antecipadamente, em nome da organização, se alguma coisa não está acontecendo ou não acontecer do jeito que você gostaria. Eu gosto sempre de ressaltar, nós estamos num serviço terceirizado. Então nós contratamos um serviço e nós dependemos dessas pessoas para que esse serviço seja realizado. E às vezes a dose do sal não está do jeito que eu gostaria, o meu lençol não ficou do jeito que eu queria,
Então eu queria pedir desculpas a vocês por não atender essas necessidades plenamente. E dar um conselho a você que não permita que essas coisas venham tirar o brilho deste final de semana, que a gente possa se ater àquilo que vai produzir, já que o tema é fogo, né? Eu não vou entrar aqui na questão da palavra, né, da chama, né? Se tem chama é porque tem fogo, né, minha filha? Não existe chama se não tiver fogo. Não é verdade, minha filha? Já estou me inspirando, olha aí, tá vendo? Danilson, me perdoe aqui, viu? Mas já veio uma inspiração, né? Não é isso, Flávio? É uma oportunidade que a gente tem de se confraternizar, de estarmos juntos. Eu queria dizer que a igreja, como uma comunidade de amor e comunidade de comunhão, ela se sente impulsionada para promover esses momentos. Eu creio que será mais um final de semana onde a gente vai ter a oportunidade de aumentar laços de amizade fraterno, até iniciar outros. Às vezes a gente ali na igreja se cumprimenta só com a paz do Senhor, com uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, e Deus abençoe, e fica essa relação muito fria, né? E esse final de semana nos proporciona essa oportunidade de a gente estarmos juntos, né? Nosso desejo é que a gente possa viver momentos felizes aqui na presença do Senhor. Vamos deixar o Senhor trabalhar nos nossos corações, de maneira que a gente possa sair daqui com algo na nossa vida diferente da maneira como entramos. Preciso dizer para vocês, nós estamos começando uma atividade aqui no plenário, no auditório, mas nenhum de vocês vão ter a oportunidade de falar absolutamente nada a respeito da vida de vocês, a não ser a turma que senta atrás, né? A turma que senta atrás, ela se credencia, né, espontaneamente para falar. E aí a gente vai ter que atender esse desejo, né, do pessoal que tá aí atrás. Não é isso, André? Irmão Raimundo, o Celso, né? O Obed que está ali atrás. Muito bem, essa turma aí é a turma que quer falar, viu? A turma que senta atrás, a gente já sabe, lá na vida escolar, quem senta atrás é a turma que mais fala. Então, vocês terão essa oportunidade, fiquem tranquilos, nós não vamos frustrar esse... O pessoal do meio, certo, vai todo mundo falar. Muito bem, então vamos participar ativamente, né? E eu espero que o encontro possa proporcionar não somente a nós, a minha e a Giane, mas também a todos nós, um momento especial na nossa vida. Eu quero compartilhar um versículo para a reflexão de todos nós, inspirada no tema do nosso encontro, que é mantendo a chama acesa do nosso coração. Está lá no livro do Eclesiastes, que diz assim, capítulo 8, versículos 7, a parte A, e depois eu vou reproduzir a parte C do versículo 6. Diz assim: as muitas águas não poderiam apagar este amor. E aí o texto no versículo anterior faz referência quando diz: as brasas deste amor são brasas de fogo, como labaredas do Senhor. Amém, mamãe? Amém. Então o amor, ele é comparado na inspiração do poeta como um fogo. E eu vou pedir ao Senhor que nós saiamos daqui com mais fogo no nosso amor, que este amor possa estar aumentando na vida. Quando a gente vai produzir fogo, lá na história da primitiva, o que é que faziam para produzir fogo? Pegavam uma pedra e friccionavam na outra, e esse contato produzia o fogo. Quanta inspiração! O contato produz fogo. O contato, gente, produz fogo. Nós estamos literalmente inteirados com aquilo que os nossos antepassados utilizaram para produzir fogo. Não é verdade? Pastor, as coisas evoluíram. Hoje ninguém pega uma pedra e fricciona na outra para produzir fogo, né?
Mas que interessante, o contato continua produzindo fogo. Hoje, existe já alguns meios de produzir o fogo, né? Tem o gás, algumas substâncias. E se eu disser para você que a gente tem também esse gás para produzir fogo? A irmã já está dizendo, calma, pastor. Não dá para falar de fogo sem falar dessas coisas, né? Estou matando de vergonha, não. Danilson, o ambiente já está propício para você falar, viu? Mas na realidade, gente, nós estamos aqui fazendo um investimento no nosso relacionamento, parando um pouco das nossas rotinas, né? Quanto tempo faz ou fazia que você não tinha esse tempo? Eu imagino o esforço que cada um, ou que muitos puderam fazer aqui, tiveram que fazer para chegar aqui, os filhos, acomodar, com quem vai ficar, deixar isso, deixar aquilo, etc. E de repente você estar aqui, você e a sua esposa. Então é um momento em que a gente tem de renovar o fogo, né? Aí quando a gente vai renovar o fogo, a gente dá uma banadinha, né? Assim, né? Ou então abre a boca, né? Assim no fogão. Quando é de carvão, a gente vai lá dar aquela bandanazinha, a banada. E é o que acontece. O vento, né? Faz com que o fogo aumente. E eu preciso dizer que o vento do Espírito, que é o cordão de 3 dobras, vai fazer o nosso fogo do amor aumentar. Mas se você já tem fogão, né, etc., já tem lá o gás, aí você, para aumentar o fogo, as irmãs sabem isso, abre um pouquinho a boca do fogão, né, vai lá e abre a boca. Se você abrir a boca e produzir palavras de amor, de carinho, de afeto, você vai ver que o fogo vai aumentar. Pastor, mas o meu fogão já é muito moderno. É só um toque que o fogo aumenta. Tá pegando fogo aí, irmão? Um dia eu parei pra pensar na vida. Aí me perguntei se o nome da Joaninha é Joaninha. Um dia eu parei pra pensar na vida. Aí me perguntei se o nome da Joaninha é Joaninha. Um macho também é Joaninha? Aí eu comecei a entender que tem muitas coisas que eu não entendo. Tipo, porque tudo junto escreve separado e separado escreve tudo junto. Um dia na igreja, o pastor falou que Deus deu presente para todo casal, o amor. Aí nessa hora eu olhei para minha mãe e pro meu pai e dei um sorriso com o canto da boca. Aí eu soube que Deus fez o primeiro casamento e Deus dá o amor para todo mundo e para todo casal que se ama também. Quando a gente ama, a gente fica do lado, a gente pega um copo d'água. E quando a gente ama, a gente acorda de madrugada pra fazer chá. Quando tem amor, a gente come arroz sem sal e diz que tá delicioso. E a gente compra presente quando não é aniversário. E aprendi também que o amor de verdade só existe quando tem um negócio que minha avó falou. Ah, lembrei, só quando tem respeito. Descobri que amor também é cuidar e é também pegar a toalha quando esquece de levar pro banheiro. Amar também é almoçar junto quando fica a família toda reunida.
ia fazer doce com a minha mãe. Aí naquele dia eu fiquei orando para quando eu crescer, Deus me dá um amor assim que nem o de vocês. De vocês mesmo, aí no encontro de casais. Um amor que resiste a tudo, porque quando é de Deus é pra sempre. Quando eu crescer, eu quero um amor assim, que nem a minha mãe, meu pai, meu avô e minha avó, e Deus e você, por toda a vida. Um beijo pra vocês.
pode apagar nosso amor. Eu irei contigo para onde for. As muitas águas não poderão afogar. O que Deus uniu não vai acabar. Vai pra gol! Eu gosto tanto de você e pra sempre quero ser teu eterno namorado. Vamos juntos aprender um ao outro. Eita, Cipriano! Eita, Cipriano, vai! Se segurar, isso é amor. Eu gosto tanto de você e pra sempre quero ser Eita, teu tá eterno namorado. Vamos juntos aprender um ao outro, compreender para darmos de mãos dadas. Eu quero te fazer sorrir. Eu quero você sempre aqui, meu amor. Isso é amor. Quando a gente se olhar, o mundo inteiro vai cantar. É amor. Isso é eu gosto tanto de você e juntos vamos ser. Garante, né? Te fazer sorrir. Eu quero você sempre aqui, meu amor.
atenção. A igreja está tão cheia, rola uma tensão. Por isso decidi ensaiar um piano pra cantar essa canção. Hoje é o dia mais feliz pra mim. Ouvir você falar nesse altar que sim, embala no meu peito, me deixa desse jeito. Ai, é demais pra mim. Sou de carne e osso pra não me emocionar. Tudo que pedi em oração, agora é tudo realização. O sol agora será visto de manhã por duas pessoas em uma janela só. Inteiramente não estarei só. Só você é a dona do meu coração, razão que causa minha emoção. A lógica do meu grande amor é você. Só você pra preencher a minha canção. Viane foi só foi uma questão. O que eu queria mesmo é ter só pra mim a tua atenção. Sou de carne e osso pra não me emocionar. Tudo que pedi em oração, agora tudo é. Quem pode dar glória a Deus? Gostaria que você ficasse de pé. Permita-me nos apresentar. Eliseu, presente de Deus para Elisete. Elisete, presente de Deus para Eliseu. Que presente bom. Nós temos 27 anos de casados. 2 filhos. Para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Elas não esquecem o beijo, né? A gente esquece. Vamos louvar o Senhor? Glória a Deus. Vamos cantar essa canção, irmãos. Essa canção fala muito aos nossos corações, porque Deus vai falar aos nossos corações essa manhã. Abra o seu coração. Não desperdice um só minuto do que vai ser ministrado aqui nessa manhã e em outras horas, amém? Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, não subirei como na só pra te adorar, Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero vencer, Senhor, me mergulhar nas
do rio, então subirei. Eu quero ser curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir. Sua esposa e diga: abra o coração e deixe Deus abençoar. Amém. Dê um beijo nela aí, meu irmão, para selar esse compromisso. Amém. Glória a Deus. Pastor Denilson, cheguei até aqui, meu amado. Podem sentar, amados. Glória a Deus. Meus queridos, eu desejo cumprimentá-los com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Eu sou o Danilson da Cíntia. Eu sou a Cíntia do Danilson. Nós somos namorados há 11 anos. Casados há quase 9. E somos pais da Milena Ferreira Castro, essa menina bonita aqui. Somos casados para sempre. Meus queridos, eu queria, antes de ministrar, pedir a Cíntia para orar. Eu não tenho dúvida que hoje o nosso Deus tem muita coisa boa para fazer nesse lugar. Amém. Eu vim dali sentindo a graça de Deus, já consegui chorar, viu, irmãos? E quando eu vou para um culto que eu não choro, eu volto desanimado. A Cíntia vai estar orando antes de lermos a preciosa palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, te pedimos, Pai, pelo teu filho que irá ministrar para nós esta manhã. Fala aos nossos corações aquilo que nós estamos necessitando ouvir, Senhor. Abençoa cada casal, Senhor, que está aqui. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu estava esperando que o pastor continuasse aqui pelo menos mais uma hora, estava tão bom, né? Umas inspirações tão boas. Quando ele terminou a mensagem, eu já estava bem coladinho da Cíntia ali. Quando ele começou, estava uns 2 palmos. Quando ele terminou, já estava bem ajustadinho ali. Eu digo, glória a Jesus. Eu fico imaginando como é que começa um evento como esse,
um trabalho como esse, como é que se pensa, né? Eu fico pensando alguns anos atrás, eu acho que há mais de um ano atrás, né? A irmã Simone já vinha no prelo pensando nesse evento, e eu quero glorificar a Deus pela vida da Simone e do Olavo. A gente está só no Ctrl+C, Ctrl+V, só copiando e colando, viu, irmão? Para a gente fazer lá na Cidade Oeste. Eu vou até ver como é a questão do tratado aí com o pastor Antônio Carlos, um passe aí do Olavo e da Simone. É uma bênção, é uma alegria, e nós temos aprendido muito. De ontem para hoje nós temos aprendido muito. E eu fico imaginando o pastor Antônio Carlos se reunindo com a irmã Simone e com o irmão Olavo. Olha, eu estou querendo investir no Ministério Infantil. É a Simone, pastor, não tem outro jeito. Vamos alugar um hotel, né, uns quartos. Vamos levar os casais. Um ano depois a gente recebe a bênção, né? Então, ano que vem vai triplicar o número de fotos aqui. Amém, irmãos? Rapaz, irmão, só faltou falar em língua estranha ali agora, né? Glória a Deus. Não tem como. Irmão, a cama, eu sou bem larguinho, viu, irmão? Sou largo. Mas a cama você rola 4 vezes e não cai do outro lado. Não tem como não ser abençoado, não, o negócio daquele. A Milena quase não sai do quarto hoje de manhã, correndo de um lado para o outro, em cima da cama. Glória a Jesus. Meus amados, muito propício o tema escolhido. Eu estou muito feliz de estar aqui com meu amigo, o pastor Antônio Carlos, uma referência para a minha vida. É um privilégio tê-lo como um dos nossos diretores. E uma alegria ver o Eliseu, ver amigos, colegas do seminário ali do Stadec, e também muitos irmãos lá da Vajota que já tivemos o privilégio de estar lá e já temos uma proximidade. Mas eu fiquei muito feliz quando a Simone e o Olavo pensaram na nossa pessoa para estar ministrando. Mais uma vez, nós tivemos no ano passado e hoje. E quando ela me falou do tema, aí foi que a alegria foi maior, né? O tema está muito propício, como manter a chama do nosso relacionamento acesa. E aí, o nosso pastor já colocou fogo aqui na chama, né? Eu queria convidá-los para abrir a Bíblia Sagrada em Cantares de Salomão. Eita Jesus! Eu estive debruçado sobre esse livro nas 2 últimas semanas, pedindo a Deus uma palavra para esses 2 momentos. E o Senhor Deus me fez perceber algo muito bonito neste livro. Nós escutamos muitos pregadores pregarem sobre cantares e apresentam apenas o termo erotizante do texto, apenas aquilo que é sexualmente transmissível, né? Ou seja, que se transmite a partir da sexualidade no texto. Mas quando a gente faz uma leitura mais acurada, mais detalhada, mais pormenorizada do texto, a gente percebe que o livro de Cantares, ele traz receitas maravilhosas para a chama do nosso casamento permanecer acesa. E veja como é que o livro se conclui. Vamos abrir o livro no capítulo de número 8, versículos 6 e 7. Deus já usou o pastor Antônio Carlos aqui confirmando a mensagem e eu fiquei muito feliz. O Senhor disse uma porção de coisas que eu vou dizer de novo. Cantares capítulo 8, 6 e 7, diz-nos assim a preciosa palavra: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas labaredas são labaredas de fogo, labaredas do Senhor. As muitas águas, o mesmo texto que o pastor leu em outro livro, as muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezariam. Olhar para o livro de Cantares de Salomão é se encantar com uma beleza poética. Os antigos olharam para o livro de Cantares e disseram: esse livro ele não pode ser aceito, ele não pode ser canonizado, ele não pode ser considerado um livro sagrado porque ele apresenta expressões erotizantes. E aí eles quase rejeitam. De repente alguém vem e diz assim: não, esse livro fala da semelhança entre Yahvé e Israel. A igreja copia isso e a igreja então começa a dizer: esse livro fala da semelhança de Jesus com a igreja e fala do relacionamento de Jesus com a igreja. Os estudiosos modernos rejeitam essas duas visões, até porque no livro, irmãos, existem alguns textos que a gente pode comparar sim com a relação entre Cristo e a igreja, mas se eu uso alguns textos reservados para fazer comparações, eu estou usando a mesma estratégia dos testemunhos de Jeová.
nós temos que olhar o texto à luz do seu contexto. E esse livro é uma poesia que fala sobre sexualidade. Deus está celebrando a sexualidade. A sexualidade não diz respeito somente ao ato genital. A sexualidade, irmãos, está eivada de muitos outros elementos. E esse livro vai nos revelar isso. A partir desse livro, a gente percebe que o que é sexualidade para o homem é uma outra realidade quando se diz respeito à mulher. E aí, se tratando de fogo, a gente sabe que no âmbito da sexualidade há uma comparação que o Jaime Kemp usa muito, que a mulher ela é como um fogão a lenha, né? Ela demora um pouco mais para aquecer, enquanto o homem é como um micro-ondas, ele aquece rapidamente. Então esse livro ele vai trabalhar exatamente esta questão do aquecer, da chama, de manter essa chama acesa mesmo com as diferenças. E aí ele vai apresentar algumas particularidades do Salomão e outras particularidades da Sulamita, e aí o casamento é perfeito no final. Então, a guisa de introdução a gente precisa esclarecer. Cantares não está falando de Jesus e da igreja. Cantares não está falando de Israel e de Yahvé. Cantares está falando da relação amorosa, completa, perfeita e graciosa entre um homem e uma mulher. Amém, irmãos? Amém. Isso é só para a gente começar, tá? E aí eu queria destacar alguns pontos que eu considerei bastante interessantes nesse texto. E aí eu extraí desse texto algumas verdades que são para nós importantes. Nós precisamos carregá-las no nosso coração. A primeira delas é que esse texto ele nos leva a pensar a relação como um momento de completude na vida. Diga comigo, completude. Tudo aquilo que é completo é estabelecido em Deus. Tudo aquilo que tem suas reservas e que é incompleto é estabelecido no homem. Quando Deus estabelece algo, Deus estabelece dentro da completude. Não precisa você abrir a Bíblia, eu vou ler para os irmãos. Cantares, capítulo de número 1, versículos 2 e 3, vai falar sobre essa completude. Veja o que Sulamita diz: beije-me com os beijos de sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Suave é o cheiro dos teus perfumes, como perfume derramado é o teu nome. Por isso as donzelas te amam. A Sulamita está dizendo: Salomão, quando eu me aproximo de você, todos os meus sentidos são aguçados. O tato, através do beijo, do toque. O paladar, através do provar o vinho. E o olfato, através do cheirar, do sentir o unguento. Eu não estou me entregando apenas em parte, eu estou me entregando por completo. Para que um banquete se estabeleça na nossa casa e para que a chama do amor de Deus se estabeleça no nosso lar, é preciso que haja completude. E ela começa dizendo: olha, quando eu olho para você, eu sinto sim o desejo de utilizar o tato, de beijar, de tocar, de sentir. Mas não somente beijar, eu sinto também o desejo de ter uma experiência, porque aquele que bebe o vinho, aquele que experimenta, ele está vivendo uma experiência. Então, o beijo diz respeito ao toque, o beber o vinho diz respeito à experiência, e o perfume diz respeito aos sentidos. Você está sentindo algo. Logo, para que a relação seja completa, a gente precisa tocar, a gente precisa viver uma experiência e a gente precisa ter sentimentos envolvidos neste toque e nesta experiência. Existem pessoas que vivem apenas o toque, que não andam mais em completude porque já rejeitaram de seus lares a experiência e os sentimentos. Pessoas que encaram a relação sexual como um mero ato. Pessoas que encaram a relação sexual como subterfúgio para fugir do pecado. Gente que está casado há muitos anos, mas não existe mais o desejo de se vivenciar uma experiência nova, diferente, nem o desejo de se relacionar protegido pelas muralhas dos sentimentos do amor. Gente que faz sexo e não amor.
E isso acontece em casais que estão na igreja muitas vezes. Gente que só quer o beijo, gente que não quer a experiência e gente que não quer o sentimento. Por isso Deus reservou esta manhã para nós, para que nós possamos reavaliar as nossas vidas e pensar: será que nós estamos nos entregando por completo? Será que nós não estamos tão preocupados em nossa satisfação e não na satisfação do nosso cônjuge? Será que nós não estamos tão preocupados em saber que estamos saciados e agora livres da possibilidade do pecado, enquanto não estamos vivendo o amor pleno e completo de Deus para as nossas vidas? Há um desejo de completude nos céus, e nós precisamos entender que quando Deus coloca o livro de Cantares na Bíblia, Deus está dizendo: fui eu quem criei o sexo, e eu celebro quando o sexo é feito dentro da minha vontade. Eu estava ouvindo o Robson Cavalcante, um dos grandes mestres que foi morto há pouco tempo, e ele estava dizendo que um dos grandes casos de histeria na humanidade é exatamente essa descompensação, porque às vezes existe o ato sexual, mas a pessoa não se sente completa. Existe o ato sexual e principalmente as mulheres não se sentem completas. Elas continuam vazias, elas continuam tristes, porque as mulheres precisam não somente do toque, as mulheres precisam do sentimento, do envolvimento. E aí elas precisam muito mais do que o homem, né? E o Robson citou um pensador pentecostal que disse que quando as mulheres falam muito, isso não é regra, viu, irmão? De repente tem uma irmã aqui que fala muito, você pode pensar: não é regra, é exceção. Quando as irmãs falam muito, é porque elas escutam pouco em casa. É porque elas não têm a oportunidade de viver a experiência sexual com tanta intensidade em casa. É porque o marido fala pouco, e aí ela precisa falar muito. E aí esse pensador pentecostal disse que quando a pessoa grita muito na igreja é porque não pode falar muito em casa. Eu fiquei muito feliz quando eu ouvi isso, porque alguns irmãos já me abordaram e disseram assim: irmão Daniel, o senhor casou com a irmã da Batista? Que a minha esposa é muito calada. E até eu ouvi isso, eu não tinha resposta, agora eu tenho, né? Quando o irmão chegar e disser: por que a irmã Cíntia é tão calada? Diz que na igreja não é lugar dela gritar, de falar. Ela precisa ouvir muito para que fale, para que escute, né? E para que esteja predisposta a compartilhar a vida. Então casamento é completude, irmãos. Casamento é você se entregar por completo. É você saber que o toque não trará toda a plenitude da relação. A experiência não suprirá todos os desejos. E os sentimentos, eles só podem ser compartilhados se eles forem protegidos pela muralha do casamento. Então tem gente que vive o toque sem experiência e sem a questão dos sentimentos. Existem outros que vivem o toque e o sentimento. Aliás, o toque é a experiência, mas não vive o sentimento. Gente que está casada há muito tempo e eles têm, quando se trata no que diz respeito à questão sexual, eles têm uma tranquilidade para falar sobre isso, uma tranquilidade para vivenciar, e eles ficam sempre em busca de novas experiências. Eu já fui abordado muitas vezes, porque trabalho com casais há algum tempo, e aí existem pessoas que ficam preocupadas e querendo sempre inventar uma coisa nova e viver uma experiência nova. E aí você costuma ouvir aquele tipo de pergunta: o que que pode, o que que não pode, o que que deve, o que que não deve, como pode ou como não pode. E eu fico muito triste quando eu vejo alguém preocupado com isso, porque isso não deve ocupar o nosso coração, irmãos. Nós não precisamos estar preocupados com o que pode ou o que não pode, porque se a gente estiver preocupado com isso, a gente está vivendo simplesmente o toque e a experiência, a gente não está vivendo o sentimento. Você sabe o que é que pode na relação? O que a sua esposa ama. Você sabe o que é que pode na relação? O que o seu esposo ama, porque às vezes ele sai saciado e ela sai constrangida. Porque às vezes ela sai saciada e ele sai constrangido. Então você sabe o que é que pode na relação? O que os dois amam, o que os dois celebram. Quando há completude na relação, os dois saem daquele lugar felizes e completos. Quando Deus colocou Adão e Eva no Éden, Deus não disse: Adão, você vai ser assim, é o seguinte, quando você for manter relação sexual, você tem que começar de manhãzinha lavando a louça, né? De tarde você faz aquele almoço, ajuda ela. De noite você prepara o jantar com ela. De noite, quando você chegar, o terreno vai estar pronto. O relacionamento sexual começou para a mulher lá no café da manhã. Para ele não, vai começar à noite. Mas ele começa investindo desde cedo, né, para dar certo, glória a Jesus. E aí, Deus não precisou falar de forma pormenorizada, dizendo: Adão, isso você pode, isso você não pode. Você sabia disso? Você não vai ver na Bíblia. Olha aí para a tua esposa, em nome de Jesus.
Diz assim para ela: se você está aqui, é porque Adão descobriu. Aí diz assim para ela: vamos descobrir também. Glória a Jesus. Meu irmão, se você está aqui é porque o Adão descobriu, viu? Se você colocar um casal numa selva e eles ainda crianças, né? Lagoa Azul, filme da Lagoa Azul. Quem já assistiu Lagoa Azul, irmão? Misericórdia. Se você nunca assistiu, assista a sessão da tarde, segunda-feira, que vai passar. Vai passar. Toda semana passa aquele negócio ali, um negócio atribulado. Então, meu irmão, eles descobriram, graças a Deus. Então eu quero dizer para você, sabe o que não, sabe o que pode? Tudo aquilo que ela considera pleno e que sabe que agrada a Deus. Quem tem o Espírito de Deus não precisa estar preocupado com o que pode ou o que não pode. Quem tem o Espírito de Deus sabe o que agrada a Deus, e aquilo que não é feito por fé é pecado. Portanto, o nosso leito é sem mácula e a gente vai viver para fazer a nossa esposa feliz, e seremos felizes também na relação sexual. Esse é o projeto de Deus para a família. Esse é o projeto de Deus para o casamento. Ah, mas é porque eu estou muito preocupado quando a pessoa chegar perguntando para você o que pode ou o que não pode fazer, porque ele já fez tudo. Na verdade, ele está querendo sentir perdão. E aí tem alguns ministros que irresponsavelmente diz o que pode e o que não pode. Meu irmão, o que pode entre mim e a Cíntia não pode entre outros casais. Somos pessoas diferentes. Amém, irmãos? Amém. Agora eu preciso ter maturidade para chegar para a Cíntia e dizer: minha filha, o que mais agrada a você? Glória a Jesus. Sabe qual é o problema? A gente conversa sobre tudo, né? Eu enfrentei uma situação lá na igreja há pouco tempo. Era uma irmã que ela chegou para mim e disse: pastor, eu não aguento mais. Eu disse: por quê, pastor? O meu esposo não tem maturidade. Ele tem 40 anos com a mente de um adolescente. E aí eu cheguei em casa do trabalho, porque ele fica em casa cuidando do menino. Olha o negócio investido. E quando eu chego em casa do trabalho, que eu vou dizer: meu filho, como é que foi o seu dia, para a gente compartilhar? Ele diz: hoje eu matei 3 chefão. Passou o dia jogando videogame e matando o chefão no videogame. Já pensou que negócio atribulado? Aí ele vai dizer qual foi as fases que passou, que finalizou o Street Fight sem perder nenhuma luta, né? Que deu um Mortal Kombat lá na pessoa. E ela começou a contar, ela parecia que entendia de videogame. Camarada com 40 anos jogando videogame, irmão. Se for você brincando com seu filho, eu não digo nada não. Mas, irmãos, sinceramente. E aí, para complicar, ela ainda disse assim: e o pior é que eu tenho que apartar, porque quando o menino ganha dele, que ele tem um filho adolescente, ele se agarra com o menino e fica rolando na sala. Você já pensou, irmão? Mas coisa que talvez alguns não saibam. Vocês sabiam que o ser humano é o único ser criado por Deus que, quando mantém relação sexual, pode olhar na face um do outro? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que todos os bichos, insetos e animais não conseguem olhar na face? Mas o ser humano pode. Você sabe por que Deus nos fez assim? Porque Deus quer que no momento do ato sexual você consiga olhar para sua esposa e dizer que ama ela. Você consiga face a face expressar todo o sentimento da sua alma por ela e ouvir dela as mesmas palavras. Você consiga tornar o ambiente da sensualidade um culto de adoração, porque Deus participa disso. Deus assiste. A cama é um altar. E aí, quando a gente traz para a cama o que Deus não colocou nela, Deus sai do altar. Por isso nós precisamos arrumar as lenhas, corrigir as pedras. Se for preciso colocar água para testar, coloca. Mas para que a chama do nosso casamento permaneça acesa, nós precisamos amar e honrar a Deus nas nossas relações. E você sabe quando é que se ama e que você honra a Deus? Quando você conquista o sorriso da sua esposa. Quando ela está bem. Quando ela está satisfeita, quando ela está completa. Quando ela sabe que aquilo que você demonstra no momento sexual está alinhado àquilo que você fez durante o dia todo.
quando ela percebe que as palavras que você diz no ato sexual estão condizentes com as palavras que você diz quando está se aproximando dela no dia a dia, ou tratando-a, quando você a trata com legitimidade, com pureza, com cuidado, com amabilidade, meu irmão, quando ela percebe que não há distorção entre aquilo que você diz na cama e aquilo que você diz na cozinha. Se o nosso relacionamento for pleno, o Espírito de Deus vai ser o primeiro a habitar nas nossas casas, e Ele não quer entrar somente no nosso quarto, Ele quer entrar em todos os compartimentos da nossa casa. Portanto, vamos construir um altar e vamos pedir fogo dos céus para que o Espírito de Deus aqueça a nossa relação. Semana passada um jovem me procurou, um jovem casal. A esposa não se sentiu bem, foi para casa depois do culto, e ele ficou até tarde. Foi quinta agora, foi quinta. Os irmãos fizeram uma festinha para a gente, nós estávamos aniversariando e terminou muito tarde, e ela teve que ir embora. E quando foi por volta de 10 horas eu atendi ele. E ele chegou para mim e disse: pastor, eu estou passando uma dificuldade muito séria no meu casamento. Eu voltei para a igreja agora há poucos meses, eu estava distante da igreja, mas a minha esposa, ao invés de estar feliz, ela está triste, está angustiada, e ela não é a mesma que era anteriormente. E eu queria a sua ajuda. Eu queria que o senhor me desse um conselho, porque antes de eu me desviar, quando nós dois estávamos na igreja, quando nós mantínhamos relação sexual, que se concluía, eu sentia que havia agradado a Deus. É assim ou não é, irmãos? Não é assim? Porque assim como Satanás luta para que os jovens mantenham relação sexual antes do casamento, ele luta para que não mantenham depois do casamento, porque isso fortalece. O cordão de 3 dobras fica bem amarrado. E aí ele disse que já não se sentia mal, já não se sentia bem, ele estava se sentindo muito mal, e ele queria saber por que depois que ele voltou para a igreja. E aí eu olhei para ele e disse: você traiu ela enquanto estava fora? E ele disse: muitas vezes. Você já falou com ela? Ele disse: ainda não. Aí eu disse: então você precisa de perdão. Irmãos, quem precisa de perdão está em uma masmorra pior do que aquele que está prestes a perdoar. Quem precisa de perdão está trancado numa sala e a tranca da porta só abre por fora. Quem precisa de perdão, irmãos, não consegue colocar uma máscara e viver de conveniências. Quem precisa de perdão precisa abrir o coração, dizer o que fez e esperar a misericórdia de Deus para que a esposa ou o esposo perdoe, para que a relação se estabeleça em Deus. Porque quando ele pecou, ele não pecou só contra ela, ele pecou contra Deus. E quando o casal mantém relação sexual, o próprio Deus está participando daquele momento, assistindo, abençoando, porque foi projetado por ele, foi criado por ele. E ele olhou para mim e disse: pastor, eu não tenho coragem de dizer. Eu disse: você tem coragem de sofrer o resto da sua vida? Ele disse: também não. E ele começou a chorar. Eu disse: então você tem que tomar uma decisão na sua vida. Ou você abre o seu coração e conversa com a sua esposa seriamente, claramente, e espera em Deus que Deus conceda a ela a oportunidade de te perdoar, ou você vai viver essa vida sem sentido, sem graça. E ele saiu dali dizendo-me que iria falar com ela. Então, meus queridos, na relação nós precisamos estabelecer alguns princípios que são importantíssimos. Porque assim como tem gente que vive só o toque sem a experiência e sem o sentimento, tem gente que vive o toque e a experiência, mas não vive o sentimento, tem gente que já aprendeu a viver o toque, a experiência e o sentimento. Tem gente que faz, tem gente que prova e tem gente que sente. A gente não consegue isso tão facilmente, e a gente não consegue isso sem cometer alguns deslizes, sem cometer algumas falhas, sem enfrentar algumas tempestades, mas a gente tem que conseguir. E aí quando você chega numa casa onde a completude se estabelece no lar, você percebe ao olhar para os filhos. Os primeiros que são positivamente afetados são os filhos. Os filhos são seguros. Você chega e diz: eu estou me formando, eu estou estudando, eu vou encarar o Enem. Você sabia que é muito bom para os seus filhos quando eles percebem que vocês se amam de verdade?
Uma das questões mais trágicas para um filho é ele perceber que o marido ama mais a ele, como filho, do que a esposa. Uma das situações mais complicadas para uma filha é ela perceber que a mãe ama mais a ela do que ao pai. Seus filhos precisam perceber que vocês se amam. Por isso eu queria dar um conselho para vocês. Beije muito a sua esposa. Beije muito a sua esposa. Tem irmão que ouviu logo, já beijou. É bom beijar. E deixe que os seus filhos vejam você beijando a sua esposa. Não estou falando aqui de carícias mais aproximadas. Existe um lugar e um tempo determinado para isso. Mas beije a sua esposa no decorrer do dia. Quando ele for novinho, ele vai olhar e vai dizer assim: eca! Mamãe, que nojo! Como é que você fala? Eca! Não é assim? Faz ou não faz? Mas aí quando ele começar a estudar, que ele se encontrar com um coleguinha que tem os pais divorciados, ele vai voltar e vai dizer assim: glória a Deus, o meu papai beija a minha mamãe. Você quer gerar segurança na vida do teu filho? Então ama a tua esposa. Você quer gerar segurança na vida do teu filho? Então ama o teu esposo. Esta é a palavra de Deus aos nossos corações hoje. Para que os nossos filhos cresçam acreditando que são capazes de realizar, eles precisam saber que quando retornarem para casa após o colégio, eles vão encontrar um lar harmônico e um pai que certamente vai voltar no fim da tarde. A Cintia acompanhou esse processo. Eu estou me lembrando, irmãos, e quando eu lembro eu tenho que contar para ilustrar. Nós aconselhamos um casal há 2 ou 3 meses atrás, e quando a gente aconselhou, ele estava dizendo: pastor, eu encontrei outra mulher e eu não quero mais ela. Eu vou deixar a igreja. Esse rapaz é reincidente, já havia falhado, já tem alguns anos que ele vem enfrentando esse problema. Ele na verdade é um paraplégico, né, irmãos? Às vezes, irmãos, a esposa se casa com um paraplégico espiritual. Às vezes a gente pensa que uma pessoa deve perdoar e cuidar do outro somente quando a pessoa sofre um acidente. A pessoa sofreu um acidente e se está casado tem que cuidar o resto da vida. Tem gente que é paraplégico espiritualmente. Talvez o seu marido seja, talvez a sua esposa seja, mas Deus te deu o privilégio, a oportunidade de cuidar dela e dele, com todas as falhas que ele tem e com todas as imperfeições que ela tem. E aí, meus queridos, ele disse: eu vou embora. E enquanto ele estava dizendo para mim que ia embora, o filhinho dele correu, e o filhinho dele tem uns 2 ou 3 anos, né, filha? Uns 3 anos. E aí ele correu no colo dele, começou a brincar e dizer: papai, eu te amo muito, papai. Sem noção do que estava acontecendo naquele lugar, ele dizia: papai, eu te amo muito. E ele duro, porque o pecado animaliza o homem, irmãos. Ele perde toda a sensibilidade. Se ele era um bom marido, ele se torna um mau marido. Se ele era um bom pai, ele deixa de dar a assistência necessária para o filho e o amor necessário para o filho. Pode ter certeza, irmãos. Quando o casamento se destrói, um dos dois está em pecado ou os dois estão. Quando Deus habita no casamento, você olha para a imperfeição da esposa e você é capaz de glorificar a Deus, porque as qualidades dela são superiores às imperfeições. Amém, irmãos? Amém. E aí eu olhei para aquele rapaz e disse assim: quando essa criança tiver 18 anos, essa criança vai sair daqui e vai dizer que não ama mais a Deus e que não honra mais a Deus, e certamente será um menino distante da igreja. E quando alguém perguntar por que você está distante da igreja, ele vai dizer: porque Deus me abandonou quando eu tinha 3 anos de idade. Você sabe quem é Deus para os seus filhos quando eles estão na tenra idade? Você. Você sabe qual é a relação perfeita entre Cristo e a igreja para os seus filhos? É a sua relação com a sua esposa. A menina não sabe que existe um Deus transcendental, inimaginável, incapaz de ser descrito, incapaz de ser mensurável. Ele é incomensurável. É impossível chegar para a Milena e dizer: Milena, eu queria falar contigo sobre a cognoscibilidade de Deus. O que a Milena vai dizer? Que marmota é essa, papai? Mas toda vida que eu chego e dou um cheiro na Milena, e beijo a Milena, e abraço a Milena, e lavo o bico dela quando cai, boto na boca, cai, vou, lavo de novo, boto na boca, cai, vou, lavo de novo, eu faço isso 10 vezes, ela diz: esse camarada gosta de mim.
E aí quando ela vai crescendo, ela percebe que existe um Deus que é pai. Ela diz: se esse Deus é pai e o meu pai é bom, esse Deus também é bom, e eu quero conhecer esse Deus. E ele passa a amar a Bíblia Sagrada e ser uma bênção nessa terra. Você quer que seu filho seja uma bênção? Então ama a tua esposa, cuida da tua esposa, abençoa a tua esposa, abraça a tua esposa, honra a tua esposa. Você quer que seu filho seja abençoado? Então respeita o teu marido, porque, irmãos, o marido precisa de respeito e a mulher tem amor, a gente sabe disso. Amém? Eu queria que a irmã dissesse assim para o marido: uma dose de amor é melhor do que 1000 presentes. Irmão, vocês estão falando olhando para o ouvido? Serve de nada. Tem que se olhando nos olhos. Diga assim para ela, sem rir, viu? Sem rir, falando sério. Diga assim, ó: uma dose de amor. Já tem gente chorando. Diga assim: é melhor do que 1000 presentes. Agora você, homem, né? Os homens vão dizer agora para as mulheres. Diga assim: uma dose de respeito é melhor do que uma caixa de Viagra. Misericórdia, Jesus. Glória a Jesus. Os irmãos estão dando glória a Jesus, né? É melhor do que um pau de todinho de amendoim. É verdade. Rapaz, você sabia que Salomão se alimentava de mandrágoras? E aí eu fui pesquisar, a Cíntia também, na formação dela tinha estudado sobre isso. E aí eu fui pesquisar, mandrágoras é uma fruta afrodisíaca. Quando ele levava a Sulamita para o banquete, tinha mandrágoras lá, ó, irmãos. Ontem à noite, quando a gente chegou no hotel, tinha amendoim, glória a Jesus. Quem comeu amendoim, diga amém. Foi tão pouco amém. Você pode perceber que os irmãos que disseram amém foram os que chegaram mais tarde no café. E tem alguns com as olheiras assim, viu? Glória a Jesus. O pastor vai aumentar o ministério infantil em nome de Jesus, né? Então nós precisamos viver essa plenitude, essa completude. A gente precisa tocar sim, a gente precisa experimentar sim, mas a gente precisa sentir. E aí tem uma coisa bacana. Você sabe o que é? Se você amar o que Deus ama, Deus vai te amar. Você sabe o que é que Deus ama? Deus ama quando você ama a sua esposa. Quando a gente estabelece uma relação de comunhão com Deus, a nossa esposa fica mais bonita. Quando a gente estabelece uma comunhão com Deus, o esposo fica mais bonito. É bom de conversar, porque está se alinhando um cordão de 3 dobras, como nos antecipou o nosso pastor. Eu quero dizer para você que quem dá os nós, os 3 nós, é Deus. Eu quero dizer para você que Deus sabe dar nó. A Bíblia diz que Ele dá nó nas nuvens e as águas não caem. Eu quero te dizer que assim como Ele dá nó nas nuvens para as águas não cair, Ele vai dar nós no teu casamento, e as tempestades não vão destruir a tua casa e não vão destruir o teu casamento. As muitas águas não poderão apagar este amor, porque Deus vai dar nós e vai segurar. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Quem recebe essa palavra profética nesta manhã, diga graças a Deus. Você pode bendizer o nome de Jesus nesta noite, nesta manhã. Você pode saber que Ele está dando nós, e esses nós que Ele está dando é para gerar sustentabilidade na tua casa. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. E aí a tempestade vem, mas o nó está bem dado. Glória a Jesus. Não é assim, irmãos, que acontece? Vamos trabalhar para que o nosso cônjuge seja a pessoa mais feliz do mundo. Não se preocupe tanto com a sua felicidade quanto com a felicidade da sua esposa. É melhor que ela seja feliz. É melhor que ele seja feliz do que você seja feliz. Se você fizer ela feliz, você será. Se você fizer ele feliz, você será. Essa via é uma via de mão dupla. Felicidade só se estabelece na comunhão com Deus. Não dá para a gente viver um casamento à mercê da presença de Deus. Não dá para a gente viver uma relação à mercê da presença de Deus. Na quinta, quando os irmãos faziam homenagem, a líder do Ministério de Senhoras veio, eu quase choro. Aí veio a líder de criança, eu quase choro também. Aí veio o ministério, eu quase choro. Mas aí depois colocaram a Cíntia para falar.
E a Cíntia, os irmãos já conhecem, eu já falei muito dela, né? E quando a Cíntia olhou, e a Cíntia só precisou dizer umas 3 frases. Meu irmão quase me acaba. Pensa num negócio feio, um homem grande chorando. E eu fiquei feliz porque a Cíntia disse algo muito importante. E só a Cíntia podia dizer aquilo. Porque a líder de senhoras, o ministério, a líder de crianças não sabe quem eu sou. E se eu for uma bênção na vida da Cíntia, eu poderei ser uma bênção na vida de qualquer pessoa. Mas se eu não for uma bênção na vida da Cíntia, eu serei uma farsa em todos os lugares que eu estiver. Eu sempre digo para a Cíntia, minha filha, no dia que você reprovar o meu ministério, eu não sou mais nada. Só quem sabe se eu sou crente mesmo é a Cíntia, viu, irmão? A Bíblia fala de um homem crente. Eu acho que era o homem mais crente da Bíblia. E uma das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, mas tu sabe que o teu servo temia o Senhor. Já pensou? Ela chegou e disse: Eliseu, meu marido morreu, mas tu sabe que enquanto ele estava vivo, ele era crente até o tutano. Glória a Jesus. Irmão, quando a mulher diz que o homem é crente, é porque é. Não é assim não, irmão. Aí eu queria lhe fazer um pedido. Quando você chegar em casa não, hoje é noite, no quarto. É bom que o menino não está, o menino não vai se decepcionar. Você chegar no quarto, deixa para a noite, né? Não, faça o seguinte, pergunte de tarde, que dá tempo de perdoar até a noite. Você olha assim para ela e diz assim: minha filha, você me acha assim uma pessoa crente? Aí a irmã responde com sinceridade, viu? Se a irmã disser assim: dá pro gasto. Aí você pergunta: e agora você? A irmã pergunta: você me acha uma pessoa crente? Glória a Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: o que ela disser, se for sincero, é o que você é. O que ele disser, se for sincero, é o que você realmente é. E aí, se você é sincero e se você deseja ajudar o seu marido, diga: meu filho, eu não gosto quando você fala de forma áspera comigo, eu não gosto quando você trata as crianças daquela forma, eu não gosto. Tem hora que você é crente, eu gosto muito quando você está na igreja. Acho lindo, principalmente quando você vai pregar. Acho uma maravilha quando você vai pregar. E quando você vai pregar, dá vontade de chamar você para passar o resto da vida pregando para mim. Mas em casa o negócio muda tanto, né? Irmãos, nós estávamos na festa do centenário e aí nós estávamos lá no Paulo Sarazate. O culto terminou, o Daniel Nogueira, Deus usou, não foi, pastor? Os irmãos, quem estava lá? Deus usou muito aquele pastor, foi um culto maravilhoso. Quando terminou o culto, nós tivemos que sair um pouquinho mais cedo. Já tinha terminado a ministração, estava no momento das consagrações, tivemos que sair um pouquinho mais cedo. Na saída, irmãos, eu vi um dos obreiros, a mulher na frente, um obreiro, não sei quem é, não conheço. E eu vi quando a mulher andou uns 5 passos à frente dele, e ele gritou na frente de todas as pessoas: paralisada. Irmãos, aquela mulher ficou numa situação de tanta humilhação que ela baixou a cabeça e parou. E eu sei que ela baixou a cabeça e parou, irmãos, porque ela sabia que ele ia fazer algo pior. E aí ele pegou na mão dela com a gravata e com o paletó nos ombros e foi para casa. Daqui a 100 anos essa palavra vai ter ferido a alma dessa mulher muito mais do que muitas outras coisas. E a gente não percebe que às vezes a gente fere as pessoas que nós amamos, e a gente fere e não tem a humildade para dizer: minha filha, me ajude, me perdoe, tenha misericórdia de mim. A gente tem dificuldade de conversar com o nosso cônjuge, principalmente se tratando do âmbito sexual. Às vezes o marido está passando por uma dificuldade tremenda. Eu experimentei fazer isso lá em casa. E um dia eu cheguei para a Cíntia e eu disse: minha filha, nós vamos ser transparentes em todos os aspectos. Um dia eu estava ouvindo o pregador e ele disse assim: tem sonho que a gente sonha que a gente não pode dizer para a esposa. Que conversa é essa? Não tem nada que aconteça na minha vida que a Cíntia não possa saber. E se eu passei a noite sonhando, e neste sonho eu traí a minha esposa, quando acordar pela manhã, eu tenho que ter uma relação estável a ponto de eu contar para minha esposa e ela dizer: vamos orar para que Deus nos dê livramento. E aí a gente começou a trabalhar desta forma. Minha filha, hoje eu senti-me tentado. Hoje eu não estou bem. E aí ela
diz: pois vem cá, meu filho. Glória a Jesus. Vamos para o avivamento. Se não houver transparência na relação, e se você tiver algum assunto que você não consegue conversar com a sua esposa, alguma coisa não está certa. Se tem alguém que precisa saber quais são as suas ansiedades, as suas dificuldades, os seus desejos, esse alguém é a sua esposa, meu irmão. E o homem tem mais dificuldade para falar. Ele conversa sobre isso com todos os amigos. E aí quando ele vai conversar com a amiga, ele aumenta, né? E aí ele diz o que não faz, é uma beleza, né? É o valentão, né? É o gigante, né? Na prática é outra realidade, né? E aí se a esposa chegar, ele muda logo de assunto. Converse com a sua esposa sobre essas questões, é bom demais falar sobre isso, minha filha. Eu não estou pleno. Existe algo que acontece na nossa relação, por exemplo, quando a gente vai sair pela manhã, que você não me espera, que você vai na frente, e aí fala dos detalhes. A gente tem que ter cuidado, irmãos. Amanhã, na tarde, nós vamos falar sobre algo muito interessante, sobre as raposinhas. Não perca a tarde. A gente vai matar, vamos colocar fogo no rabo das raposas aqui, em nome de Jesus. Então o primeiro ponto é a completude. Vamos para o segundo aqui, para dar tempo a gente terminar no horário. Eu sou muito cuidadoso com o horário. Glória a Jesus. O segundo ponto que nós precisamos pensar ao olhar para o livro de Cantares é que nós precisamos viver uma relação de sinceridade. Diga comigo, sinceridade. Vamos ler. Eu quero só que você acompanhe, eu estarei lendo, tá? Cantares de Salomão, capítulo 1, ainda no capítulo 1, versículo 6. Não olheis para o eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda das vinhas. A vinha que me pertence, eu não guardei. Sulamita está dizendo assim: Salomão, tu és rei e eu estou inibida como uma camponesa de me aproximar de ti, até porque eu tenho defeitos, e eu não quero que se olhe para os meus defeitos, porque eu sou morena e sou queimada pelo sol. Então, para que a gente possa estabelecer uma relação, eu quero que você entenda que eu tenho defeitos. Quando ela usa a expressão não olheis, ela está falando sobre o constrangimento de ser queimada pelo sol, de ser bronzeada por causa do trabalho, e não porque era a cor legítima de sua pele. Ela está dizendo: eu sou uma serva que trabalho na vinha, e eu quero que você entenda esse princípio, Salomão. Primeiro eu quero que você saiba quem eu sou. Em segundo lugar, ela diz assim: você é rei, e eu quero dizer para você que eu trabalho na vinha dos meus irmãos. Eu sou uma viticultora. Não sei se vai ser compatível aí com o teu cargo de rei, mas eu trabalho em vinho. Eu quero primeiro que você saiba quem eu sou, e segundo eu quero que você saiba o que eu faço. E em terceiro lugar ela diz assim: tem outra coisa que eu quero te dizer, Salomão. Eu tenho uma vinha, mas eu não cuido dela. Eu cuido da vinha dos meus irmãos. Eu quero que você saiba o que eu não faço. Primeiro eu quero que você saiba o que eu sou. Segundo eu quero que você saiba o que eu faço. Terceiro, eu quero que você saiba o que eu não faço. Você consegue dizer isso para sua esposa? Sério, consegue? Diz aí para ela, diz: eu quero que você saiba o que eu sou. Diz, então os dois vão dizer: eu quero que você saiba o que eu faço. Eu quero que você saiba o que eu não faço. Pronto. Mas não faça só dizer não, viu? A partir de hoje estabeleça isso na sua casa. Irmão, a gente precisa saber quem o marido é. Você sabia que às vezes a mulher se assusta? Convive durante 10 anos, e aí depois de 10 anos o camarada faz uma coisa que eu não acredito que tu fez isso, não. Sinceramente, tu é outro. E aí ela fica assustada porque o camarada fez uma coisa absurda. Ou então ela. Você precisa saber quem é o seu cônjuge. Tem irmã que você diz assim: você sabe quem é ele? Ela diz: eu sei, né? Segura. Eu sei quem é ele. E aí pelo tom da voz você sabe quem é o camarada, né? Quando ela diz assim: eu sei quem é ele, né? Lá na igreja diz: eu sei quem é ele, pastor. Pelo tom da voz você entende o negócio, né? E aí tem um que você diz: irmã, você sabe quem é o seu... eu sei quem é ele. Só o tom da voz, né? É a mesma frase. Aquilo, eu sei quem é. Só o tom da voz já está dizendo muita coisa, né?
Camarada é um vaso rachado, né? Então, a sua esposa precisa conhecer você. Não é igual a história do pastor que estava celebrando uma reunião fúnebre, o rapaz estava no casamento, na reunião fúnebre o pastor tem que ser misericordioso. O homem pode ser atribulado a vida todinha. Na reunião fúnebre ele disse, estamos aqui diante de um pai, um amigo, um companheiro. E aí o pastor exagerou um pouco. E aí ele começou, estamos diante de um homem maravilhoso. Marido ideal. Pai sem igual. Amigo constante. Verdadeiro em suas palavras. Trabalhador. Lutador. E aí o pastor começou a falar e a esposa estava no cantinho assim chorando. Ela disse, meu filho, vê se é seu pai que está no caixão dele, pai. Ô, negócio atribulado, né? Glória a Jesus. Meu filho, vê se é teu pai que está no caixão, que eu acho que ele está vivo, que aquele ali não é ele não. Esse negócio complicado, né, irmão? Esse negócio difícil, né? E aí ela não entendia, não sabia quem era aquilo. Porque aquilo que ele era para a igreja não era o que ele era para a esposa. Que maldição. Que problema minha esposa me reprovar. Jesus liberta o gadareno, possesso com 6.000 demônios. Fico imaginando a cena, os 6.000 demônios lá. E aí de repente Jesus vem estacionando o barco. Aí um demônio deve dizer para o outro assim, eu não vou sair não. Aí o outro deve ter dito, é melhor tu sair. Não vou sair não, porque eu era anjo no céu e ele me reduziu a demônio na terra. Aí o outro deve ter dito assim, irmão, isso aqui é coisa minha, viu? Tá na Bíblia não. O outro deve ter dito assim, tudo bem, a gente era anjo no céu e foi reduzido a demônio na terra, mas ele era Senhor no céu e continua sendo Senhor na terra. Se ele mandar, a gente sai. Quem acredita que Deus é Senhor nos céus e na terra? E aí ele expulsa o demônio do gadareno, o gadareno é liberto. Qual é a primeira coisa que o gadareno faz? Jesus, deixa eu ir contigo. Ele diz, vá para a sua casa e para os seus e anuncia-lhes quão grandes coisas te fez o Senhor. Jesus estava dizendo, ministério, filho, se faz em casa. Se você não consegue pregar para a sua esposa e para os seus filhos, você não está pronto para pregar para mais ninguém. A Bíblia diz que ele foi e evangelizou toda a Decápolis, são 10 cidades gregas, mas depois que ele evangelizou a esposa e os filhos. Você está entendendo que coisa boa, irmãos? É quando a gente consegue ser em casa a mesma coisa que a gente é no trabalho, que a gente é na igreja, que a gente é no deserto, que a gente é na prova, que a gente é na bonança. Este é o propósito de Deus, que você seja uma bênção para sua esposa, uma bênção para o seu marido. E aí ministério se faz em casa. Se faz em casa. Recebi um WhatsApp essa semana, um obreiro dizendo, pastor, eu recebi um convite para a congregação e fui rejeitado. Um obreiro da nossa congregação. O pastor não concordou que eu pregasse lá. E aí eu respondi para aquele obreiro, difícil é quando não podemos pregar em casa, mas em igrejas nós temos muitas para pregar. Amém, irmãos? Amém. Difícil é quando a gente não consegue pregar em casa. É quando o pastor está pregando e a esposa está assim, ó, fazendo cara feia, né? Um atribulado desse não vive nada disso e está querendo falar. Tem esse negócio por aí, tem essas, né? Glória a Jesus. Eu queria ler para os irmãos algo interessante. Olha o que foi que Salomão disse. Não precisa os irmãos se preocuparem em abrir o texto não, tá? Observe que eu coloquei na íntegra aqui. Olha só. Ela diz assim, Salomão, eu quero que você saiba quem eu sou, eu quero que você saiba quem eu faço, eu quero que você saiba quem eu não faço. É importante saber também o que a pessoa não faz. É muito importante saber que a pessoa tem princípios morais estabelecidos. Não é assim, irmãos? Tem esposa que quando o marido sai para viajar a trabalho, ela fica arrancando tudo quanto é cabelo da cabeça, desesperado. Por quê? Porque ela não sabe o que ele não faz. Não está claro quais são os princípios morais dele. Não é assim? E aí quando não está claro, ela fica preocupada. E vejam como é que Salomão responde a isso. Salomão responde com admiração.
Salomão diz assim: muito bem, eu estou vendo que você está me dizendo que você é viticultora, eu estou vendo que você está me dizendo que você não cuidou da vinha que deveria cuidar e que você tem falha, mas eu quero te responder o que você é para mim. Aí ele responde assim, capítulo 1, versículo 9 e 10: como as éguas dos carros de Faraó te comparo, ó amiga minha. Agradáveis são as tuas faces entre os teus enfeites, e o teu pescoço como os teus colares. Eu queria dar um conselho para o irmão: não pense em fazer esse elogio para sua esposa, porque as éguas eram bonitas naquele tempo, viu? É porque as éguas dos reis eram os mais belos animais que existiam. Pelo amor de Jerusalém, não vá. Irmão, eu queria oferecer um texto para você. Eu fui para o aniversário de pastor e o pastor leu esse texto. Foi no Tauá. Não foi, Cíntia? A Cíntia estava lá. Pastor, como as éguas do carro de Faraó. Aí quando o pastor pegou o microfone, disse: irmão, já me chamaram de pastor égua. Salomão está dizendo assim: não tem animal de carga mais belo, e não existe um cortejo mais bonito do que um cortejo com os garanhões e as éguas dos reis. Ou seja, o que havia de mais belo em tecnologia era disponibilizado para os reis. Então, quando você for fazer um elogio, você pode usar o mesmo texto, mas você muda o nome de égua para avião. O que é que tem de melhor tecnologia hoje? É avião, não é? Avião. Então você diz assim: como avião eu te comparo. Mas então faz só atualizar, contextualizar, né? Você usa conversível, né? Você pode usar um supersônico. Usa alguma coisa boa assim, bem potente. Hoje, por exemplo, a gente não diz isso, né? A gente não diz assim: rapaz, mas minha esposa é um avião. Não usa essa expressão? Irmão, daqui a 100 anos, o menino vai dizer assim: vocês sabiam que meu avô chamava minha avó de avião, né? Não chamava ela de, sei lá, de laptop, não sei de quê, que vai ter um negócio aí diferente, né? Que vai... Então lá, para cada sua época, existe uma forma de elogiar. Mas o que importa é que a gente tenha admiração. É que nós sejamos capazes de elogiar a esposa, de dizer alguma coisa boa, legal, agradável para a esposa. Quando eu leio Provérbios capítulo 31, o rei Lemuel diz uma coisa interessante. Nos últimos versículos ele diz assim: os filhos se levantam pela manhã e elogiam a mãe, e o esposo se levanta na alvorada e olha para a esposa e diz assim: muitas mulheres agiram prudentemente, mas tu excede a todas. Você sabe por que você tem que elogiar a sua mulher? Porque ela precisa. Só por isso. Não, a minha mulher lá é diferente. Ela nem gosta desse negócio. Que não gosta do quê, meu irmão? Porque você não faz há muito tempo. Começa a fazer, na segunda semana ela já está toda derretida. Está com 5 anos que você não faz. Irmão, se você está com 2 dias que não disse que ama a sua esposa, você já está na área de risco. Em nome de Jesus. Saia daqui dizendo que ama. Minha filha, eu te amo muito. Nem que seja repetido. Mas diga, ela precisa saber, ela precisa ouvir. E tem uma coisa, ela não precisa só ouvir com palavras, não. Ela precisa ouvir com atitudes, né? Assim, irmãos? Com gentileza, com cuidado. E aí é coisa boa quando o marido toma esses cuidados. Tem gente, irmão, que não tem romantismo, né? O pastor Israel me chamou para mim para um seminário. Eu fui para o seminário e quando cheguei lá, era um seminário de casais, nós ministramos no seminário. Quando terminou o seminário, no púlpito tinham os pastores e as suas esposas, né? Essas coisas só acontecem comigo, misericórdia. E aí eu estava sentado aqui e o pastor, a esposa do pastor estava sentada aqui, o pastor sentado aqui. Aí teve uma brincadeira no final, os irmãos disseram assim: irmão, estou terminando, estou passando do horário, né? Misericórdia. Puxa o meu paletó, qualquer coisa, viu? Não, estou terminando já, irmãos, prometo. E aí o que ela faz? O que ele faz? Eles fazem uma brincadeira no final, diz assim: eu quero que você venha aqui na frente. Quem é o casal que tem coragem de vir aqui na frente? Vem 3 casais. Aí pro primeiro casal ela fez a pergunta, pro homem, né? Diga a data do casamento. Difícil pro homem, né? Para mim foi fácil, que eu me casei no dia do aniversário dela. Resumi, um presente só, glória a Jesus. E a Milena nasceu no dia do meu aniversário, para ela poder me dar só um presente também, esse é um negócio mais, né? Então a gente ajustou tudo lá em casa para dar certo. Mas aí quando ele disse: diga a data, aí o rapaz ficou assim titubeando, sem saber. Aí eu ouvi quando ela disse assim, ó, pro pastor, né? A irmã perguntou, estava do lado, a irmã disse assim: filho, tão legal, né? Tu lembra? E ele já era um idoso, já era um senhor assim de uns 70 anos, já mais de 70 anos. Aí ele disse assim: é claro, minha velha. Aí ela disse assim: filho. Ela ficou tão feliz.
Aí ele disse assim: como é que você quer que eu não lembre? Você não lembra da dor de barriga que eu tive, não? Eu passei a noite me vazando. Aí ela disse assim: quer dizer que você só lembra por causa da dor de barriga? Irmão, eu sinceramente eu tive que virar aqui, porque eu digo: Jesus, eu não estou ouvindo isso não. Então a situação, irmãos, estava assim romântico, sabe? Estava caminhando assim, estava bacana, estava legal, se estabelecendo um clima assim gostoso. Qual é o clima daqui? Que tá bem legal, né? Tava aquele clima bem legal e de repente ele jogou assim um balde d'água gelado nela, que misericórdia. Então, não falo dessas coisas não, em nome de Jesus, né? Não precisa você falar de dor de barriga, glória a Jesus. Seja mais cuidadoso com as palavras. Meus amados, em primeiro lugar gera admiração, para finalizar. Em segundo lugar gera amizade. E aí amizade eu queria só dar conselhos rápidos. Capítulo 1, versículo 15. Eis que és formosa, ó amiga minha. Salomão está dizendo: tu não és só bonita, tu é minha amiga. Tu é minha amiga. Sua esposa precisa ser sua melhor amiga. Isso é muito bom quando acontece na relação, tá certo? E aí, quando é que a esposa se torna amiga? Quando ela compartilha e vivencia aquilo que é importante para ele, quando ele também vivencia aquilo que é importante para ela. Já eu finalizo, irmãos, eu prometo. É porque eu tenho algo que eu preciso dizer para os irmãos para finalizar. Amém. A Cíntia escuta os meus sermãos antes de eu pregá-los na igreja. E aí a Cíntia escuta porque é um momento de amizade. Eu gosto que ela escute. E ela escuta por dois motivos. Primeiro, para fazer alguma correção na área dela. E segundo, para que ela pese se eu posso realmente dizer aquilo. Se eu não estiver vivendo com ela, eu não posso dizer. Mas quando eu chego em casa, ela começa a me dizer: filho, hoje eu fiz uma pesquisa. Eu disse: o que foi a pesquisa? Eu pesquisei que para a comida da Milena, que é minha esposa, você lembra que eu dizia que ela era limpa, organizada, né? Que ela dobrava a roupa no cesto, suja, né? Aquele negócio invocado. Hoje, com a Milena, a gente não consegue mais a mesma coisa, né? Mas aconteceu um negócio ontem, eu me deitei na cama e disse: minha filha, o bom daqui é que amanhã a gente pode acordar e a cama continuar desarrumada, e depois vem o camareiro e organiza. Aí ela disse: tá certo. Aí quando amanheceu o dia, ela olhou para mim e fez assim: o que foi? Eu disse: eu estou com a vontade de ajeitar essa cama. Eu digo: não, mas não vai ajeitar não, né? E não dá mais para organizar como, mas ela agora tá né, colocando, filtrando todo esse cuidado aí com a Milena. Aí eu chego, ela começa a me contar quais são os problemas que pode, se você der uma torta, se você der uma maçã, se você der isso, se você der aquilo na comida da Milena. Essa semana eu estava com ela, a gente foi fazer uma compra lá no Cometa. Aí eu peguei uma calabresa, que eu gosto muito de calabresa frita. Quando eu peguei calabresa, ela disse: tem, como é o nome daquele negócio que tu disse? Nitrato. Tem nitrato. Aí ela começa a dizer: tem nitrato de ferroso, de fofofossérie. Ela diz um nome assim, que eu soltei na mesma hora a calabresa e digo: pronto, a gente não come mais. Porque tinha nitrato e dava câncer. Irmãos, eu estava com vontade de comer calabresa, mas ela não queria. E aí a nossa relação de amizade se estabelece nessas pequenas coisas. Ela precisa gostar do que eu gosto, eu preciso gostar do que ela gosta. Eu quero dar 3 conselhos. Primeiro conselho: desliga a TV e conversa um pouquinho com ela quando você chegar do trabalho. Tem marido que, porque chega cansado, se senta na cama e diz: eu mereço um pouquinho de descanso, né? Em nome de Jesus, desliga. E aí vai conversar com a tua esposa um pouquinho. Ter computador, verdade. Desliga tudo. Aí bota um avental lá. E aí vai lá lavar os pratos. Então vai colocar, ajuda lá, faz alguma coisa, né? Isso é bom, penitência, mas faz parte, né, do projeto. E aí, segundo conselho: procura conhecer o que é mais importante para o teu cônjuge. Por exemplo, essa semana a Cíntia leu Ronaldo Lindório, Liderança e Integridade. Ela gosta de teologia? Não tanto, mas leu. E aí quando eu cheguei, ela compartilhou: filho, tem uma hora que ele fala sobre isso, e a gente tem assunto para conversar, porque ela se interessou por algo que é importante para mim, é legal para mim, eu gosto. Vocês estão entendendo, irmãos? É bacana quando a gente gosta do que o outro gosta, né? E terceiro, volta a andar de mãos dadas e abraçar a tua esposa. Essas atitudes são atitudes de amigo. Você não abraça um amigo, você não pega na mão de um amigo. Essa atitude de amigo, ela pode fortalecer a relação. Então que vocês sejam eternos amigos, para que se gere uma união plena. E aí eu quero, para finalizar, falar sobre a união plena. Sulamita, no capítulo 1, versículo 6, ela diz assim:
Depois que Salomão diz assim: eu estou admirado contigo porque tu é minha amiga. Olha o que ela diz no versículo 16, é o que a sua esposa vai dizer: tu és gentil e agradável, ó meu amado, e o nosso leito é viçoso. Já pensou a resposta dessa? Meu irmão, não tem como não ter avivamento, não tem como o fogo não descer e não subir e não se misturar, né? E a chama não acender, tá certo? E aí, para que haja união, eu quero finalizar contando a última historinha, né? Eu gosto de contar umas historinhas. O casal estava no restaurante e aí eles eram muito unidos, e tinha um casal do outro lado e eles estavam comendo. Eles pediram um lanche no McDonald's, aí veio batata frita, um sanduíche e um refrigerante. E aí quando chegou na mesa, ele pegou a batata frita e dividiu a batata, pegou o sanduíche, cortou no meio e pegou o refrigerante e colocou em outro copo. Aí tinha um casal do lado e disse: meu Deus, eles são tão necessitados, tão carentes, que eles não têm dinheiro para comprar outro lanche. Vamos lá para ajudar eles. Aí o casal se levantou, se sentiu incomodado, foi lá no casal e disse: por favor, vocês não queriam que eu pagasse outro lanche para que vocês possam degustar ambos um lanche? Aí o velhinho começou a rir e disse: meu filho, estou casado há 60 anos. O segredo do nosso casamento é a divisão. A gente divide tudo. Aí eles acharam aquilo incrível. Eles: não tem nada no nosso casamento que a gente não divida. E aí ela pegou o sanduíchezinho, começou a comer e ele ficou parado. E aí o casal ficou olhando para aquilo, aí ela começou a beber o refrigerante e ele parado. E aí terminou de beber já com uns 20 minutos, ela comendo e ele olhando, ele só olhando. Aí o casal se incomodou, foi lá de novo e disse: mas por que só ela está comendo? É porque é a vez dela usar a chapa. Essa foi boa, não foi, irmãos? Nunca imaginei que ia terminar com uma dessa. Bom, te amo. Te amo. Já a gente vai dividir a nossa chapa também. Irmãos, nós temos alguns avisos para vocês. E são avisos importantes.